Futebol é paixão nacional, mas ainda carrega problemas que vão muito além das quatro linhas. Em um ambiente historicamente masculino, o machismo segue presente nas arquibancadas, nos bastidores e no jornalismo esportivo. E é para dar voz a pessoas que lutam contra isso que o Fala Mercado de hoje aborda o tanto de mulheres que ainda vão conquistar, sim, muitos espaços. E essa não é uma conversa só com mulheres. Cada vez mais os homens são chamados para essa conversa, são convidados a rever comportamentos, reconhecer privilégios e serem, de fato, os nossos aliados nessa luta. E é por isso que o Fala Mercado de hoje bota esse debate em campo, né? Com perdão do trocadilho. Então, com vocês, a gente tem hoje Amanda Munhoz, que já milita nessa área há bastante tempo. Ela que é gerente de live streaming do Grupo RBS. E a gente hoje faz algo diferente, que é trazer também uma fala masculina de um repórter que volta e meia se posiciona a favor desta pauta. E a gente vai, então, trocar muito hoje sobre isso. Então, com vocês, Leonardo Sonda, que é repórter da TV e da Rádio Bandeirantes. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Obrigada, a gente que agradece o espaço. E que bom que a gente trouxe um homem para debater junto, porque é o Léo e que vai conseguir cutucar o amiguinho e dizer assim, tá errado o que tu tá fazendo. Exatamente. Para de ser escroto. Hoje a gente pode falar essas coisas. Então, muito obrigada, Léo, por não perder a oportunidade de estar aqui. Não, obrigado pelo convite. É um ambiente muito bom, né, pra gente debater e colocar realmente o dedo na ferida dessa questão muito importante, né? Perfeito. Bom, vamos nessa, porque nesse programa o protagonismo é do mercado. Eu tô empolgadíssima com esse episódio, né? Porque, por óbvio, envolve uma pauta que a gente também lá em coletiva.net milita bastante há bastante tempo. E a gente vai falar de muitos casos aqui, enfim. Mas eu vou começar, obviamente, pelas mulheres, por óbvio, né? Então, Amanda, particularmente já te acompanho nessa militância desde a época daquele movimento Deixa Ela Trabalhar, né? Isso a gente tá falando de 16, talvez, 17. Sim, 16, 17. Nossa, vai fazer 10 anos. É uma pergunta que tu já deve ter respondido muito, mas eu acho que é interessante pra gente começar esse debate, que é: já sentiu na pele o machismo enquanto trabalhava? Já. E não foi um episódio, foram vários, assim. E aí eu sempre costumo tentar mostrar para os meus colegas. Eu tenho episódios, posso te relatar, episódios específicos, mas o que eu sempre trago para eles, assim, a dificuldade que é ser mulher enquanto repórter. E aí as pessoas, eu converso com muitos colegas, hoje eu não sou mais repórter, mas assim, a gente tem dificuldade na coisa básica, que é ter fonte. Todo repórter precisa de fonte. Não é credibilidade, é que se tu é legal com alguém, tu tá dando mole pra essa pessoa. Sim. Se tu é legal, se tu busca... Eu tenho uma história, e aí eu vou linkar com isso que eu tô falando, eu acompanhei, e eu não sei se o Léo já trabalhava, porque eu acho que eu sou um pouquinho mais velha que o Léo. Você é um pouquinho mais. O Anderson, quando vai pro Inter, o Under Show, eu tinha toda aquela história, eu dei toda aquela história, eu tinha fontes muito próximas daquela negociação que me deram todos os detalhes, e era o grande acontecimento, porque era um dos ídolos, né, digamos assim, do Grêmio, que ia jogar no Internacional. E aí a pessoa estava me passando todas as coisas, a pessoa não é de nenhum clube, tá? E aí a pessoa me passou todas as informações e aí me disse assim, aí faltava me dizer o dia da apresentação. Tipo, ele já estava treinando, ele já estava correndo no CT e só faltava eu saber o dia da apresentação. De resto eu tinha dado tempo de contrato, tudo, enfim, todas as informações. Que para um repórter é ótimo, né? E aí a última questão, ele me disse assim, agora para eu te passar essa última questão, a gente pode tomar um espumante. Nossa. E eu peguei e disse assim, então eu vou te passar agora o contato do meu querido parceiro de trincheira, que era o meu concorrente, Fabrício Falkowski. Eu disse, então tu liga pro Correio do Povo e passa pro Fabrício, porque eu não falo mais contigo. Eu, enquanto repórter da Zero Hora, eu passei o contato do Fabrício, eu nem sei se o Fabrício sabe dessa história, tô contando pra ele agora. Mas assim, então passa pro Fabrício, porque eu não trato mais contigo. Então assim, isso, e aí pode ser uma coisa pequena, mas isso é o básico, é o básico da construção de um repórter.
Isso é terrível, gente, é terrível. Desde... É violento. É triste. Eu sempre fui uma pessoa que me posiciono, eu sempre fui uma pessoa que bato de frente, eu respondo. Então isso me deixa um pouco mais tranquila, sabe? Enquanto mulher nesse ambiente. Só que tem gente que não consegue responder. Tem gente que não se dá conta, às vezes, do que aconteceu. E tem gente que não consegue. A gente bloqueia. Tem gente que bloqueia. Paralisa. Né? Então, acho que esse, pra mim, é um dos... E tiveram outros, vários, né? Mas esse, pra mim, é tão importante quanto os outros mais escrotos que eu tive, porque construir fonte é o básico do repórter. Do jornalismo. E até isso a gente tem Até dificuldade. pra isso é difícil. Ai, gente, esse é um episódio que eu vou me arrepiar várias vezes, né? Porque isso realmente é um assunto que me atravessa demais. Léo, eu queria saber de ti, assim, em que momento tu percebe que esse assunto também te atravessa? Isso é uma coisa que... Eu tenho um grande amigo que também é muito feminista e ele diz assim, o machismo prejudica muitos homens, né? Não é só as mulheres... Não, só não, né? Óbvio que proporcionalmente. Mas assim, o quanto isso estraga os homens, né? Então, em que momento tu percebe que esse assunto te atravessa e que tu precisa te posicionar a favor... no caso das mulheres nesse assunto? Eu acho que esse relato da Amanda, ele não é algo isolado, né? Tenho certeza disso, que várias mulheres têm esses relatos complicados do dia a dia, né? Da reportagem. A gente tem até vivido, né? Um crescimento do número de mulheres na redação, mas ainda muito pequeno. As mulheres ainda não conseguem, parece que, quebrar essa hierarquia, né? De saída do bastidor e chegar à reportagem. São poucas mulheres que conseguem fazer isso. Acho que até a Valéria, lá na Rádio Gaúcha, é uma que está conseguindo agora quebrar isso, né? Foi mulher em reportagem Clássico Grenal, já está construindo uma história. Em relação à tua pergunta sobre o que isso me afeta, como isso me afeta, eu acho que de uma forma muito importante também, isso acaba afetando também no dia a dia da redação. Eu já vi situações, já tive, olha, não vou aqui obviamente expor as pessoas, mas de todos os chefes que eu já tive em redação esportiva, a maioria reproduziu esse tipo de comportamento. Nossa. E eu estou falando entre homens e mulheres. Já tive chefe mulher também, que eu não vou dizer que era uma mulher machista, mas era uma mulher que reproduzia esse tipo de comportamento. Ah, não, a mulher ela só vai ser a produtora, porque a mulher é mais organizada que o homem, ela não tem a capacidade para ir para o ar, para debater, porque existe esse pensamento retrógrado. Então, eu acho que isso sempre acaba respingando também no trabalho. Eu já tive colegas muito capacitadas que não foram para o ar justamente por escolhas em detrimento de outros que talvez não tinham, talvez não tinham capacidade. Então, isso acaba, obviamente, afetando, né, o teu trabalho. Já tive que... já me posicionei, já tive que debater sobre isso. Mas é aquela coisa, tu tá também numa posição onde tu é vulnerável também, né? Então, o teu chefe fala um absurdo, beleza, tu pode dar uma cutucada ali, mas até que ponto também tu pode enfrentar aquilo? Então... Léo, tu te sente muito sozinho nessa luta em relação a outros homens? Não tanto, mas assim... Acho que a geração do Léo também favorece, bom, né? Já vem com um pouco mais de consciência. Eu vou te dizer assim que tem uma questão de geração que impacta, né? Claro. É claro que também não é só isso, né? A gente está vendo, por exemplo, agora uma geração que tá vindo aí, se fala muito dos Red Pills, Red Pills, enfim, essa questão do ódio, né, contra a mulher. Então, também a gente não pode só colocar como um problema de geração. Claro. Mas, realmente, assim, desde a faculdade, eu entrei em 2018 na Famex, não sou tão jovem assim. Já tem. Tá bom. Tá caminhando. Eu tava quase saindo. Não, eu já tinha. Quase saindo nada, gente. Olha que a besteira que eu falei, eu já tinha alguns anos de formato. Vários. Mas eu fiquei um tempão lá, eu saí só no ano passado. Fiz uma graduação. Eu também fiquei bastante tempo na faculdade. Uma graduação quase que com doutorado junto. Mas é bem isso, assim, a gente vem nessa geração que começou a discutir mais isso, mas na prática
não sei, a minha impressão é que mudou pouca coisa. Isso não é um problema do futebol, né? Isso é um problema da sociedade. A gente está vendo, hoje eu acordei horrorizada com um carrossel de declarações que aquele tenente-coronel, acho da Brigada Militar, eu não sei se a patente dele é exatamente essa, mas que ele matou a companheira, ele foi preso. Dizendo que era suicídio. E as mensagens que ele mandava para a companheira dele, assim, eu acordei com isso debatendo com duas amigas que eu tenho num grupo que a gente conversa sobre esses assuntos, assim, que é uma tristeza, não é só uma coisa do futebol. O futebol só acaba reproduzindo o que é a sociedade de fato. Sem dúvida. E ainda um pouco na linha do que o Léo falou, assim, que a gente vê as redações, hoje, graças a Deus, e aí eu falo aqui muito, eu sou uma das lideranças do esporte, e isso até pouco tempo atrás não existia, né? Perfeito. Eu não sou a única, tem mais duas mulheres líderes do esporte. Então, assim, as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. A gente está vendo a Heloíse Bordim como comentarista em canal aberto na RBS TV, né, num Grenal. Quando é que a gente ia ver isso? Num Grenal masculino. E é tão importante para a Amanda de 20 anos atrás, para a Márcia de 20 anos atrás, se ver nessas posições, né? Então, assim, eu acho que a gente está indo devagarinho, a gente está caminhando. É devagar, é talvez na velocidade que a gente não gostaria, porque é lentamente, mas assim, antes, a minha geração, eu não tinha ninguém para olhar e dizer, eu posso ser uma comentarista. Eu posso ser... Não, eu nunca me olhei nessa posição porque eu nunca tive referências dessa posição. Eu lembro, inclusive, do saia de redação, né, que vocês fizeram. Hoje eu já não faria com esse nome, sabia? Não, eu entendo. Naquele momento lá, eu pareceu um trocadilho interessante, mas Mas hoje eu já não faria. Mas é isso que a nossa cabeça permite isso, né? E a maturidade, a gente muda muito, sem dúvida. Eu sempre falo isso que, por exemplo, ainda que eu tenha acompanhado, por exemplo, Deixa Ela Trabalhar, que a gente tá falando aí lá de 16, o Saia vem depois, mas ele vem meio a reboque, assim, mais ou menos ali, né? Eu acho que foi naquele mesmo período ali, por um pouco ali. Depois, Eu lembro que a gente fez um debate na Casa Bairrista, lembra que vocês participaram? Então, assim, já é um assunto que vem ganhando tempo, mas vem ganhando tamanho, desculpa. Mas realmente, assim, como isso... como a gente consegue mudar, né? Consegue entrar no que a gente chama de letramento, né? Enfim, que é muito necessário para todo mundo. Porque eu acho que a Amanda traz uma coisa muito interessante, que é assim, tem mulheres que sequer percebem a violência. Claro. Tem mulheres que percebem e paralisam, elas não sabem o que fazer. Tem mulheres que enfrentam, tem mulheres que dizem, inclusive, que nunca passaram por um machismo. Quando, na verdade, assim... Querida, e tem coisas assim... É praticamente impossível. E tem coisas assim, tipo a fala do Ramon Dias, que eu acabei me posicionando e virou a abertura do GE, teve uma dimensão mais do que eu imaginava. Foi por conta desse artigo, inclusive, que a gente teve a ideia do episódio. Foi exatamente por isso. O Ramon Dias diz uma coisa tão absurda e as pessoas me trouxeram... Foi uma avalanche, assim, se vocês vissem os comentários. Até a Alice abre o GE falando isso. Os comentários são desprezíveis. Desprezíveis. Mas o que eu queria trazer para vocês é que as pessoas me dizendo assim, pô, tu não entendeu o que ele quis dizer. Vamos contextualizar o que o Ramon disse. Sim, por favor. Gente, O Ramon Dias, numa coletiva, disse que... Técnico do Inter na época, isso. Ele falou, dando no meio da coletiva, no meio da fala dele, diz que futebol não é para meninas, futebol que aqui não me lembro exatamente. Aqui dentro... alguma coisa assim, né, Léo? Como quem diz assim, tem que ser macho. Tem que ser macho, forte, ter pra vigor, vestir essa camisa, né? tem que ser homem. E assim, é lógico que eu entendi o que ele quis dizer, mas assim, eu enquanto mulher, eu tenho vigor também, eu posso ser forte, eu sou resiliente, eu sou forte, Por que usar isso? Eu entendi o que ele quis dizer, óbvio que eu entendi. Só que ele precisa entender, ele e todos os outros homens que não viram problema, e mulheres não viram problema, tá? Muitas mulheres. Mulheres não viram problema. Não quero atacar aqui as mulheres, mas assim, é uma fala problemática. Ele precisa entender que não é, aquilo aí, futebol não é... Ele poderia ter usado que futebol não é para criança. Perfeito. Futebol é para alguém que é maduro, para alguém que é forte. As mulheres são.
Então, isso que me incomodou. E aí, assim, eu vou dar um contexto para vocês dessa situação que eu tava vendo a coletiva, eu tava em casa já, eu não tava trabalhando na operação do jogo. E eu vi aquela fala dele e eu fiquei paralisada. Porque tudo que eu venho fazendo pelo esporte, todos esses anos, tudo que eu venho brigado, tudo que eu venho... Cara, aquilo ali me deixou tão mal de uma forma que fazia muito tempo que eu não ficava. E aí eu fiquei quieta. E eu conversando com um dos meus gestores, eu falei... O meu gestor pegou e disse assim, Amanda, tu não quer escrever sobre isso? Ele me provocou. Tu não quer escrever sobre isso? Eu disse, cara, não sei. Ele assim, se tu te sentir confortável, tenta escrever. Porque é importante. Ele não me falou isso, mas depois eu comecei a entender, eu tipo, cara, eu tenho que escrever. Eu não sabia, eu disse, eu vou tentar ver o que sai de mim, porque eu tô muito machucada, me doeu muito. Muita gente falou, é mimimi, é o tamanho que tu tá fazendo, mas me atravessou porque eu sei o quanto tempo eu tô nessa luta, quanto tempo, e eu não sou a pessoa mais militante, Márcia, eu não sou, eu tenho colegas que estão nisso há muito mais tempo. E mas além eu acho disso, que é também importante que luta... reforçar o nosso espaço, sabe? Não, e tem mulheres realmente que lutam de forma mais incisiva, mais rígida, mais combatente. E que precisa. Que precisa. E tá tudo certo, né? Formas e formas. Quando eu falo que a Amanda milita nesse espaço há muito tempo, é realmente de se posicionar, sempre muito posicionada, né? E eu acho, e assim, eu vou citar 3 exemplos. A gente tá falando de, sei lá, 60... Não, o Ramon Dias talvez faça mais tempo, mas assim, teve a fala do Ramon Dias. Há pouco tempo teve a fala do jogador do Bragantino, que fala da juíza, que não poderia apitar. Daiane Muniz. Porque era uma mulher, ele deixa claro, né? Inclusive, o próprio Ramon Dias é reincidente, né? Isso, exato. Ele tinha... Não fazia muito tempo, né? Ele teve uma fala bem parecida com o jogador do Bragantino, porque ele fala que a mulher que estava no VAR... Isso mesmo. No jogo do Vasco... Como confiar, era algo mulher. assim. Como confiar... Era algo nesse sentido. Isso aí. Então, o próprio Ramon já era reincidente, provando que, não foi um descuido. Não foi um ato falho, não foi mal compreendido, né? Isolado, né? A gente tem, então, o caso do jogador do Bragantino que critica o fato da mulher, de ser uma mulher juíza, né? Do jogo daquele tamanho ser apitado por uma mulher. E a gente teve mais recentemente, no dia 8 de março, que a Alice Bastos Neves compartilha que tá entrando... eu lembro de várias conversas com a Alice, ela já tinha comentado algumas coisas, que isso era uma das coisas que mais doía nela, é quando essas ofensas vinham de mulheres, né? Isso pra ela machucava muito. E ela relata, então, pra quem não sabe, que ela tá entrando no estádio no Grenal, e um homem começa a ofendê-la de diversos nomes, e ele tem ao lado uma mulher que ri da situação. E ela foi ofendida no dia 8 de março. E ela tava... Naquele dia eu tava na operação e eu tava no ponto da Alice. Era eu que tava no ponto da Alice. Quando ela começou a relatar aquilo ali, eu não acreditei, porque assim, era um clima amistoso, as pessoas estavam entrando no estádio, não era aquela... Não que se justifique em alguma esfera, mas assim, não era no calor do jogo. Era assim, era um clima familiar, sabe? E eu até vou tirar a mulher desse episódio da Alice, porque assim, às vezes a gente cobra a mulher de não se posicionar, né? Mas assim, que homem é esse, gente? Que homem é esse? Que homem Com é esse? uma mulher do lado. A Alice estava trabalhando. E assim, ela não estava, sei lá, agredindo, ofendendo a torcida, pelo contrário. A gente estava fazendo um pré-jogo da final do Gauchão, que tava um clima muito legal, sabe? E aí, assim, totalmente fora de tom, totalmente... E aí tu pensa, esse homem tá na sociedade. Esse é o homem que manda mensagem pra mulher falando os absurdos que o tenente-coronel fez. Então, assim, o futebol reproduz, infelizmente, assim, é muito triste. Com certeza. Mas que bom que a gente avança no futebol, né? Por isso que a gente vem falando, assim, que isso acontece. A gente fala do futebol porque ele é um ambiente majoritariamente masculino, muito ocupado por homens em todas as esferas, em todo o ecossistema do futebol, mas é evidente que ele é só um retrato da sociedade, né? Mas assim, a gente fala, até falei na introdução ali, né? Nas arquibancadas, nos bastidores, no jornalismo esportivo, esses agentes
literalmente é uma avalanche de problemas, né? Avalanche problemática, assim, que, enfim, dói muito. Bom, na opinião de vocês, eu queria ouvir também o que vocês acham o que sustenta essas questões problemáticas, assim, o que sustenta essa cultura machista quando a gente fala deste recorte do futebol ou desse ambiente esportivo. O que na opinião de vocês, faz com que permaneça isso? Eu acho que é falta de punição, né, Léo? Não sei. O ambiente do futebol permite tudo. Permite racismo, permite homofobia, sabe? Eu acho que... Terra de ninguém. Terra de ninguém. E aí, assim, no momento que começar a ser punido, no momento que as coisas vão mudar. É assim, a sociedade é assim, vai ter que ser no futebol. Se não tiver punição, se não tiver... E hoje, assim, eu trabalhei um tempo no Inter, trabalhei quase 2 anos no Inter, e eu sei que a Arena também tem essa estrutura, tu só não acha se tu não quer a pessoa. O Inter, inclusive, poderia ter identificado o agressor da Alice. Eu até não sei se não identificou. Mas, assim, a quantidade de câmeras que tem dentro de um estádio... Então, assim, não é mais terra de ninguém. E se as pessoas não se conscientizarem nisso, elas precisam ser punidas. Se não entenderem esse processo, vai ficar cada vez pior. Então, assim, o estádio, o clube, pode se posicionar mais e pode dar mais subsídios para que se puna. E eu tenho certeza que isso vai diminuir. As pessoas são assim no trânsito. As pessoas, ao longo do tempo, não podia fumar dirigindo. Aí não se pode mais, parar de fumar. Não se pode usar o celular dirigindo. Multa. As pessoas funcionam assim. Tem que punir. Verdade. E a Amanda falou de um tópico bem importante, né? Que é o futebol como esse espelho, reflexo da sociedade, né? Mas se a gente pegar um histórico ainda um pouco, a mulher e o futebol é uma questão interessante, né? Porque o futebol era proibido para as mulheres até 79, se eu não me engano. São 46 anos que a gente tem, digamos, as mulheres... Léo, para um jornalista, tu fez um cálculo tão rápido de cabeça. Não, eu já tinha feito o cálculo. Tava aqui, eu já fiquei pensando... Não, eu fiquei pensando um pouco antes. 79, 21 até 2000, mais 26. Então, 47. Maravilhoso. 47 anos. E a Amanda, ela... acredito, já frequenta esse ambiente há mais tempo que eu, mas eu, quando era criança, eu ia ao estádio, não vou dizer qual, mas ia ao estádio, acompanhado do meu pai, e aquele ainda era um ambiente muito masculino. Total. A gente vai lembrar aqui das canções machistas, horrorosas, que eram cantadas para uma mulher que passava. Então, isso há pouco tempo, se a gente voltar talvez no início ali da década do século 2000, não, a gente 2010... tá falando de 30 anos ali talvez atrás. a gente ainda tenha esse tipo de comportamento que hoje a gente já não vê. E hoje a gente vê uma presença feminina muito grande no estádio, né? Aumentou demais. E o futebol, realmente, ele tem esse lado de espelho da sociedade, do lugar onde o homem parece que sempre se sentiu confortável de colocar para fora essa questão machista, racista, homofóbica. Eu estava, voltando ali à questão do Ramon Dias, por exemplo, eu estava nessa coletiva pela TV. E como a gente tem ali o repórter da rádio, geralmente é o repórter da rádio que pergunta, né? Então eu fico ali, às vezes eu pergunto, às vezes não. Eu lembro que naquela resposta do Ramon, eu olhei, cara, meu Deus, o que esse cara falou, né? E aí eu entrei na fila para pergunta e não fui contemplado ali com a pergunta, e depois até tretei ali com os assessores do Inter. Só que, cara, eu fiz um tweet na hora ali criticando o Ramon Dias, e os caras do próprio Inter já começaram a me olhar torto ali. O que tu tá fazendo? Tá fazendo crise aí? Se eu não me engano, o Inter tinha perdido o jogo. Ou, eu nem me lembro. Não sei, era aquela crise, né, do Inter de quase rebaixamento. E então, assim, o próprio ambiente do futebol, ele normaliza esse tipo de comportamento. É claro que a gente está mudando, mas ainda é muito devagar, né? E esse processo é muito lento. Como eu disse, há 47 anos as mulheres eram proibidas de jogar futebol. Então, a evolução, ela é muito lenta. E hoje até o Santos, por exemplo, demitiu o Vojvoda e contratou o Cuca, que já é um caso assim. O Santos, ano passado, fez uma postagem de apoio às mulheres no Dia da Mulher, ou no dia
enfim, falando contra a violência contra a mulher, e aí anuncia o Cuca como treinador, assim, sem mais nem menos. Contextualiza para nossa audiência por que a gente está falando do Cuca nesse lugar de... O Cuca... A Amanda disse agora, me cansa, né? Porque eu fiz essa expressão de... gente, é difícil, mas vamos lá. O Cuca, ele tem o caso de Berna, na Suíça, né? Quando jogadores do Grêmio foram acusados de estupro coletivo de uma menina de 13 anos, se eu não me engano, uma menina suíça. E o Cuca chegou a ser condenado lá na justiça suíça. Enfim, como ele voltou para o Brasil, nunca teve, de fato, uma punição em relação a isso. Só que, detalhe, né, o Cuca ele trabalhou durante vários anos sem que esse caso fosse lembrado. Eu acho que esse caso só volta à tona quando o Cuca é contratado para o Corinthians. Sim. Ou para o Atlético Mineiro ainda. A gente não está falando de muito tempo. Mas foi recentemente, foi 2019, 2020, algo assim. Isso. Então, o Cuca, ele, desde lá de 80 e poucos, que acontece esse caso, até 2020, ele trabalhou tranquilamente, sem que isso fizesse assim, qualquer menção ao seu caráter, à sua índole, à sua... enfim... Então, é muito controverso, né? Enfim. Então, reforça que o ambiente do futebol sempre permitiu e foi permissivo com esse tipo de comportamento. Perfeito. Até fazer duas contribuições assim, sobre as questões que o Léo traz. Eu já compartilhei assim, algumas vezes aqui que eu gosto de jogar futebol e eu tive um time bem organizado, enfim, durante bastante tempo até. E muito interessante, foi um momento muito legal, porque a gente teve a participação nesse time, mas não é uma palestra, mas um depoimento da Marianita, que hoje coordena, né, lá o futebol feminino do Grêmio. Já não está mais. Não está mais, Estava. Coordenava, como eu disse. Mas, enfim, naquela época, quando isso aconteceu, estava. E ela dá o depoimento e ela traz isso para nós, porque ela foi para lá, ela jogou com a gente, inclusive, ela participou da nossa resenha, nosso churrasco depois, enfim, nos presenteou o time, inclusive, com um fardamento. Foi muito legal, assim, o momento, mas ela diz assim, o quanto ela gostava daquele momento, daquele espaço de mulheres jogando futebol, porque ela disse, quando eu comecei, não podia. E ela conta, inclusive, assim, de estar treinando, a polícia chegar e ter que sair todo mundo correndo. Né? Essas mulheres, assim, que jogavam meio que clandestinamente. E a outra questão que o Léo traz é o quanto isso é intrínseco na sociedade, né? No futebol especialmente. E eu não tenho problema de expor, porque eu já falo isso pro meu pai há muito tempo. Meu pai é um cara que vem se letrando, né? Mas assim, é um cara de uma geração que era mais normalizado ainda, né? E não tá tudo bem, né? Então a gente vem falando, pai de menina, enfim. E tem duas situações. Uma delas é que meu pai é colorado. Eu não tenho problema nenhum, não tenho nenhum vínculo com esporte. Meu pai é colorado, eu gremista. E muitas brincadeiras, assim, de família, de amigos. Farias, como é que tu deixou isso acontecer? Tu, colorado, né, história. A família toda do meu pai, colorado e tal. Como é que a Márcia saiu gremista? E eu sempre respondo. Eu virei gremista por conta do machismo. Porque eu tenho certeza que se meu pai tivesse feito o que muitas famílias fazem, de me levar para o estádio desde pequena, de me incentivar, de me dar fardamentos, uniformes, de ver jogo comigo, eu teria sido colorada. Naturalmente, isso é uma influência natural. Paixão pelo futebol é muito geracional, né? Ao não ter feito isso, chegou um momento da minha vida que eu tive amigos que fizeram. E fizeram pro outro lado. Então, assim, por quê? Porque o estádio não era lugar pra mulher. Porque a minha filha não pode jogar futebol. E aí a outra questão também, eu sempre conto esses dois casos de machismo aparentemente muito sutil e que traz uma consequência, né? A outra foi, eu jogava aos domingos, né, com uma turma, e um dia eu ouço o meu pai dizer para um amigo que na casa dele as coisas eram invertidas, porque num domingo, a filha saía para jogar futebol e o filho ficava dormindo. E aí hoje eu penso, meu Deus, que fala problemática, né, que coisa, e já conversei muitas vezes com meu pai sobre isso.
Mas por quê? Porque era naturalizado, mulher não podia. E eu acho que esse é um pouco do nosso papel, sabe, talvez Márcia? o meu pai não tivesse a ideia de que a mulher não é, que estádio não era lugar para mulher. Talvez ele também tivesse medo de me levar para esse lugar. Eu tinha isso também. No início da minha juventude, eu ia para estádio e o meu pai me dizendo, vai, veste roupas largas. Eu falei isso no que eu fiz do Ramon Dias. Vai com roupas largas, porque vão passar a mão em ti. Gente, por que vão passar a mão em mim porque eu tô com roupa justa? E é isso. Então, eu acho que é um pouco esse nosso papel. Eu, enquanto mãe de menino, né? Meu filho... Perfeito, eu também, exato. Meu filho é menino, ama futebol. Eu sento pra ver futebol feminino com ele. Eu explico pra ele que mulheres vão estar onde elas quiserem. Porque ele me pergunta, mãe, por que a gente não vê tantos jogos do futebol feminino na TV como a gente vê? Como a gente vê do masculino, porque ele vê jogo comigo, né? E eu tenho que explicar isso pra ele, eu tenho que mostrar pra ele que a geração dele precisa ser de uma outra forma do que foi a nossa. E eu acho que é um pouco do nosso papel catequizar nossos pais. Claro! Eu acho que nossos pais, nossos colegas, né? A gente tem muitos colegas de emissora, que precisam. E assim, eu sou esse papel, eu faço isso. Eu faço, quando existem falas problemáticas, eu vou lá e puxo a orelha e disse, vamos conversar? Eu sou essa pessoa. E assim, de uma forma que eu não sou... Eu brinco que eu não sou uma pessoa lacradora. Eu não quero te expor. Mas eu quero te mostrar como não fazer de novo. E eu acho que isso acrescenta mais do que eu expor um colega A, expor um colega B. Em algum momento a gente vai ter que fazer isso, como foi com o Ramon Dias. Né? Ele falou numa coletiva aquele absurdo e no Instagram ele pediu desculpa. Ele não falava uma palavra em português e o desculpa foi em português. Também a gente já desconfia um pouco, né? Perfeita essa análise. Então, assim, eu acho que é um pouco a nossa função enquanto mulheres militantes, vamos dizer assim, e o Léo também tem esse papel, a mostrar para os nossos amiguinhos, assim, que, cara, não vai por esse caminho. Não é legal. Não é mais. Não tem mais espaço para isso. Perfeito. Se isso funcionava 10, 15, 20 anos atrás, hoje não funciona mais. Então, não vamos falar esses absurdos, né? Perfeito. Isso é uma coisa que eu falo muito, eu brigo, e as minhas amigas mais próximas presenciam muitas cenas minha e do meu pai, que, pra quem não sabe, trabalhamos juntos. E às vezes eu digo pra ele assim, cara, tu não vai ser cancelado, tu vai ser preso uma hora dessas. Então, assim, para que tá feio. Já aconteceu, por exemplo, a gente ter reuniões e a gente sair da reunião e dizer pra ele, olha só, não, aquele teu comentário, não mais. E se tu continuar com aquela tal piada, eu não venho mais. Então, a gente já entrou, eu já fui mais combatente nesse lugar de, cara, tu vai ser Hoje já também tenho outras escolhas, assim, eu sempre digo isso, tenho muito medo da educação de um filho, né? Sempre tive, acho isso uma coisa muito séria, muito complexa, muito, né? E criar meninos... Homem. Eu tenho uma amiga que diz... Ela tem 3 filhos e 3 meninos, né? E é quando ela já tinha esses 3 quando eu engravidei e soube que era um menino. Ela disse assim... a gente tá fazendo meninos porque só a gente pra criar homens melhores pra esse mundo. Então... Que bom. Dá medo, mas dá uma tranquilidade que a gente vão vir uma geração melhor, né, Léo? Até eu lembrei, enquanto tu falava de jogar futebol, eu lembrei que a minha mãe joga, né? Minha mãe tem... Que legal! Isso explica muito tu tá aqui hoje, Léo. Nossa! Claro. A minha mãe, deixa eu fazer as contas aqui que eu não sei de cabeça. Ela nasceu em 61, então ela tem 64. Ela faz 65 esse ano. Tá. Tem 64. E ela é anterior a essa liberação. Mas ela joga ainda hoje? Joga. Que legal! Gente, que coisa mais maravilhosa! Ela Será joga. que eu vou chegar com Me lembrei agora, jogando? diz o Léo, é uma pauta maravilhosa. Me lembrei agora. Faltam 10 minutos pro programa terminar. Não, ela joga e ela assiste bastante. Que legal. Só que também tem essa questão, né, do produto. Quanto tu foi naturalizado nesse ambiente, né? Mas isso é que é importante, Cresceu também, nesse ambiente. E tu falou do comentário ali, também tinha esse comentário, já teve esse comentário, por exemplo, na família do meu pai, de, a Rosana, que é a minha mãe, sai pra jogar futebol e o meu pai fica vendo novela. Meu pai gostava de ver novela, então tinha também esse comentário da mesma forma que acontecia, né? Então,
Cara, é uma coisa assim que realmente a gente vai ter que começar a mudar e tentar mudar a forceps, né? Na tentativa, na correção do dia a dia, porque ano que vem a gente vai ter Copa do Mundo feminina, né? Então espero que isso possa ser também um combustível a mais para que o futebol feminino comece a também gerar esse interesse nos homens, né? Porque eu vejo muito interesse feminino. E é muito ruim, né, Léo? É muito ruim a gente ter... o futebol feminino, tu só coloca mulheres para fazer. Por quê? A gente sempre faz essa discussão interna, a gente sempre coloca homens nessa transmissão. Eles da mesma forma que o precisam. inverso a gente está pedindo, né? Se a gente está pedindo espaço para fazer, né? Quando a... É futebol igual, gente. Não, e as habilidades são as mesmas. Eu sempre digo também, né? Por exemplo, quando teve alguma repórter que foi questionada numa coletiva de imprensa que o entrevistado, não lembro quem era, o dirigente ou o jogador, não lembro, que perguntou se ela já tinha jogado futebol na vida. A Kelly Costa. Foi a Kelly? Eu acho que foi o que culminou o Deixa Ela Trabalhar, talvez. Acho que sim. E eu lembro que naquela época eu disse, gente, o contrário também existe, porque eu jogo futebol e não entendo da parte técnica, assim, não entendo de tática, não é nesse lugar que eu vejo futebol, né? Então, a gente cobra estar nesse lugar, então eu acho que é interessante também, Amanda, o que tu traz de levar eles... Lógico. E teve também, né, Léo, eu não lembro agora se Copa ou Olimpíadas, não faz muito tempo que pela primeira vez o futebol feminino teve uniforme de viagem. Uniforme... Gente, os homens têm isso e muito mais regalias, né? E aí a sociedade, eu acho que todo esse machismo na sociedade reflete na forma de consumo também. Sim. Porque aí, assim, aí o futebol feminino não é assistido, não é consumido, eles se irritam, homens se irritam com narrações femininas. Então, assim... A Renata, quando começou... Isso eu não consigo entender. Já existe, e aí é uma bola de neve que a gente não consegue visibilidade para o futebol feminino, a gente não consegue que grandes marcas patrocinem o futebol feminino, e a gente nunca vai sair desse lugar, né? Então, assim, enquanto a sociedade, eu bato muito nessa tecla, enquanto a gente tiver uma sociedade extremamente machista, vai se refletir em todos os outros campos, né? Não é à toa que a gente está vendo o número de feminicídios disparar. Eu estava debatendo com essas minhas amigas também de manhã, que uma disse assim, meu Deus, mas a gente nunca viu números tão alarmantes. Sempre existiram, só não tinha mídia. Sempre existiram. As mulheres estão mais independentes se posicionando. E que bom isso, né? É triste ver um cenário tão devastador, mas o posicionamento das mulheres, a independência, isso é muito bom, é muito importante. Isso eu queria também ouvir um pouco de vocês, assim, porque o que a Amanda traz é exatamente... É isso, né? Eu já ouvi falar, tá na moda falar de feminicídio. Eu já ouvi falar, tipo assim, o que está acontecendo com os homens? Eles estão... Não, eles estão matando, não. Eles sempre mataram. Acho que a Kelly Matos uma vez disse, né? Parem de nos matar. Apenas parem. E eu levo também a comparação, por exemplo, com a neurodivergência, né? Que, hoje tudo é autismo. Hoje todo mundo tem TDAH. Não, gente, é que sempre existiu, só não tinha nome. Não tinha diagnóstico. Só não tinha diagnóstico, só não tinha estudo pra isso. Então, eu queria ouvir também um pouco de vocês, que é assim, eu sou muito entusiasta dessa questão de, poxa, a gente tá tendo mais espaço, né, pra falar. Mas vocês acham que a gente já avançou? Ou ainda tá muito no discurso e pouco na prática, especialmente quando a gente fala de futebol? Vai, Léo. Vai. Quer que eu vale? Eu acho que sim, acho que a gente já avançou, tá? Eu hoje... eu falo muito enquanto empresa, enquanto meu dia a dia, eu vejo muito mais mulheres, eu olho pro lado e vejo mulheres, isso é muito incrível. Vejo mulheres em cargo de gestão, vejo mulheres em cargos de decisão. Hoje eu sou uma das pessoas que decidem coisas no esporte, e isso... pouco tempo atrás, isso vem de uma gestão que entende que isso é prioridade. E às vezes eu brinco assim, Valéria, no Grenal, tu tem que explicar muita coisa para muita gente, e aí eu brinco, eu digo, cara, não tem que explicar nada, isso aí é uma reparação histórica.
Não vamos explicar, não precisa explicar muito. Isso é reparação histórica. Vamos naturalizar, né? Isso, né? Então, assim, e que bom que as empresas estão dando espaço. E aí eu acho que isso é uma bola de neve positiva. Porque no momento que a gente vê a Elô na TV aberta, numa final de gauchão, as gurias que gostam de futebol, que gostam de jornalismo, vão se enxergar naquela posição. Quando a gente vê a Valéria, né, numa goleira, no Grenal... cara, isso é tão importante, ouvirem, as meninas se ouvirem naquela posição. Eu ouvi poucas, né? A Duda Strebe. Tinha poucas. A Paulinha Alvim, que foi meio disruptiva nesse meio também, né? A gente via mais Rio-São Paulo, aqui poucas, né? E tinham relatos muito fortes, assim, né? Se a gente for falar, sei lá, Sandra de Deus ali, a Vera Deise Barcelos, do quanto elas eram intimidadas, inclusive, de homens virem dar entrevista, por exemplo, ali na pós-vestiário ali, nus, com a intenção de pra passar o recado de que este lugar não te pertence, porque este lugar é só de homens, né? E eu nunca entendi, Márcia, desculpa que eu já vou encerrar. Eu nunca entendi, eu trabalhei no Inter, né? E eu sempre fomentei mulheres, né? Sempre quis que mulheres assumissem cargos. E eu sempre questionei por que a gente não tem mulher assessora de imprensa? Do masculino? Ah, porque o assessor de imprensa precisa entrar no vestiário. Ah, gente, não. Sério? Sério? É isso que vocês querem proteger, Sério, esses sabe? corpos? Então, assim, é isso, a gente precisa entrar no vestiário, um jogo fora. Não. Então, assim, eu acho que na imprensa, né, Léo, eu queria te ouvir também, na imprensa a gente já evoluiu. A gente tem que evoluir muito mais. Perfeito. Mas a gente já evoluiu. No futebol em si, nos clubes, eu acho que não. Eu compartilho da opinião da Amanda e até pegando um gancho, fazendo uma reflexão, assim, como eu vejo, assim, diferença grande no tratamento da mulher, obviamente, mas no rádio e na TV, eu acho que tem essa separação muito clara, né, da TV, da mulher, que já está nesse espaço há um pouco mais tempo, se a gente for pegar a própria No Alice. padrão, né? A própria Renata Fã, por exemplo. Total. Então, mulher bonita, vai pra TV... A mulher bonita, magra, branca, de preferência loira. Acho que a Alice, a Duda ali, né, traz um pouco, mas... A Paula, a Débora, enfim, loiras, Agora brancas. a gente vê Milena, Mari Dionísio, Milena Costa, Mari Dionísio. Agora vai lembrar, por exemplo, de mulheres no rádio. Eu acho que é bem mais difícil justamente por essa questão, né? E daí falam da voz da mulher. A voz é ruim. A questão da Renata Silveira, assim, pra mim é inacreditável. Eu acho ela uma das melhores narradoras, assim, do Brasil. Inclusive, eu vejo que a preocupação dela, eu consigo sentir na narração dela a preocupação que ela tem de não poder errar. Eu vejo que ela estuda a minúcia da minúcia do nome, de como pronuncia tal jogador, do que a torcida pensa desse jogador. A preparação do jogo dela é perfeita. Porque a preocupação dela é não cometer nenhum erro. Ontem eu estava vendo o Jorge Igor estava narrando Inter e Santos na GE E o Jorge Igor, eu acho ele um baita narrador, a cada 5 minutos ele trocava um jogador do Inter. Então, se fosse uma mulher fazendo isso, era... Pô, a gente não tá falando de um jogo da Coreia, né? A gente tá falando de um jogo... Mas essa preocupação que a Renata tem, que a gente sente, é uma preocupação que todas as mulheres que temos, em todas as lugares. Em todas as áreas, em todos... Porque a gente não pode errar. A gente precisa provar mais. É bem a gente bizarro. precisa ser melhor, a gente precisa provar mais. E um erro nosso retumba muito mais, ecoa muito mais forte do que um erro. Isso é bem triste, assim. Isso é bem triste. E agora, no 8 de março, a gente fez um vídeo manifesto no Coletiva.net, que a gente começa o vídeo com todas as nossas mulheres dizendo: cansei. Eu teve em seguida da história do Bragantino, do jogador do Bragantino, a Bárbara Coelho, dá uma declaração ao vivo que pra mim foi espetacular também. Assim, e ela se choca também pelo fato de ninguém ter se chocado naquele momento, né? E que ela diz assim, ele se sente autorizado a, estando monitorado, estando televisionado, tendo um microfone na sua boca, de falar uma coisa dessas. Então, assim... e ela diz o quanto ela tá cansada. Mas, claro, assim, a gente termina também o nosso vídeo manifesto nesse ponto, dizendo
A gente não vai parar, a gente não se cala, a gente vai conquistar espaço, sim, a gente vai ocupar esses lugares, sim. Nós e o Zagalo, vocês vão ter que nos engolir. O Zagalo é bem propício, inclusive, para o tema. Gente, eu ficaria... É mais um episódio que eu digo que eu queria ser o follow o follow, nada. Eu fiz um episódio sobre follow, agora eu confundi, o flow. Eu queria ficar 4 horas aqui falando sobre isso. Mas se Deus quiser, só a parte 1 a gente vai voltar a falar nisso. O Fala Mercado vai dar muita voz e muito espaço para esse assunto, sim. Assim como muitos outros de minorias e de questões problemáticas na sociedade. Porque o Fala Mercado é para isso, é para que o mercado fale sobre essas questões que ainda dói muito na sociedade. Então, muito obrigada, Léo, muito obrigada, Amanda. Obrigada. Que a nossa luta esteja apenas começando, porque a gente ainda tem um caminho bem árduo pela frente. Contem com a gente. Muito obrigado. Como a Amanda disse, evoluções acontecem, mas passinhos de formiga. Né? Não no tempo que a gente queria e nem pagando o preço que a gente queria, nem sentindo a dor que a gente sente, mas a gente está conseguindo. E juntas, somos mais fortes. Vamos. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia. Aqueles nossos pedidos finais, aqueles lembretes, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Aqui no Fala Mercado sempre tem. Te espero semana que vem. Tchau, tchau.